Oi gente, aqui é Gia Oliveira. Oi gente, aqui é Sérgio Lima e nós estamos de volta para mais um super vídeo. E hoje eu tenho certeza que você vai colar com a gente, você vai gostar muito das informações que nós vamos trazer, porque afinal, Gia, atendendo a pedidos, as pessoas mandam zap, as pessoas mandam e-mail, as pessoas em terapia perguntam: Sérgio, o que tal é esse transtorno de personalidade histriônica? Como funcionam essas pessoas? Como pensam essas pessoas? Como agem essas pessoas? Então, hoje, eu aqui com a Gi, vamos estar trazendo essas informações para vocês, tá bom? Vamos lá, Gi? Vamos lá. Vamos lá, então. Gi, como nós podemos identificar uma pessoa que tem esse transtorno de personalidade histriônica? Bom, para começo de conversa, é uma pessoa que não vai ser discreta, né? É uma pessoa que chama muita atenção, é uma pessoa que precisa de atenção para sobreviver. Porque ela tem um sentimento de nulidade, sabe? De não ser percebida. Então ela precisa a todo tempo de validação. E para isso ela tem alguns comportamentos exagerados, né? Ela pode ser muito barulhenta, ela conta muitas histórias, ela usa roupas extravagantes, na maioria das vezes muito sensuais. Ela precisa ser o centro das atenções, todo né? tempo. De toda maneira, seja por roupas, por comportamentos, por emoções, né? Ela vai ser uma pessoa que vai falar muito alto, vai sempre chamar a atenção para si. Exato. Ou vai chorar muito, vai ter histórias mirabolantes, sabe? Mas sempre ela vai ser a protagonista. Como vítima, como heroína, ela é a protagonista. Ela sempre tem uma história homérica para contar, Isso. uma hollywoodiana para contar. E o foco tem que estar sempre nela. Entendi. Ela é sempre a protagonista, ela é sempre o centro das atenções. Se ela não tiver atenção sobre ela, ela entra em sofrimento. Ela precisa dessa validação todo o tempo. Todo o tempo, gente. Todo o tempo. É como se ela abastecesse um reservatório, mas ele rapidamente se esvaziasse. Então ela precisa todo o tempo de ser alimentada. O alimento dela é a atenção, é como se fosse uma carência extrema. Entendi. Então, o primeiro ponto que nós podemos ressaltar da característica de comportamento é ser o centro das atenções. Aonde ela estiver, numa festa, num local que ela conheça ou não conheça pessoas, ela vai sempre chegando, vamos dizer assim. Ou ela vai aparecer em algum momento, né, da recepção, do evento, da festa, e ela é bem sem noção, porque às vezes ela está num ambiente ou num evento em que o protagonismo tem que ser de outrem, né? Você está num velório e quem morreu, né, não é seu parente, não é nada, mas ela vai aparecer praticamente um personagem, né? Vai ter chapéu, vai ter óculos, vai estar vestida de preto e vai chorar e vai fazer um drama. Vai desmaiar. Sabe? Vai mostrar uma emoção muito forte pela perda de alguém que talvez ela nem conheceu. Que ela mal viu alguma vez, ou que ela ouviu falar, mas ela vai sentir a dor de quem perdeu. Então, assim, tudo vira um grande drama, sabe? Tudo vira drama. E como funciona essa questão dos relacionamentos do histriônico, por exemplo, de amizade? Ele vai supervalorizar ou vai trazer uma intimidade gigante com alguém que ele mal conhece? Então, tem duas facetas que a gente precisa observar aí. É uma pessoa que, quando te conhece, ela demonstra uma amizade, uma intimidade muito brevemente, sabe? Com um período de tempo ou com uma intimidade real muito pequena, mas ela já vai começar a te chamar por um apelido, já vai dizer que é amigo, sabe? Já vai mostrar uma proximidade que não teve nem tempo para ocorrer. De outro lado, se você realmente já conhece há muito tempo, é muito difícil se manter próximo a um histriônico. É bem complicado. Por quê? Porque é uma pessoa que tem comportamentos que socialmente não são muito bem vistos. Então, se é uma pessoa do mesmo sexo, e normalmente a maioria dos histriônicos são mulheres, como a maioria dos narcisistas são homens, né? Até por uma característica social, as mulheres
Imagina, eu sou uma mulher casada e aí eu tenho uma amiga que é histriônica e me aparece toda decotada, com as roupas super chamativas, sexualmente, né, potencialmente muito sexual e não é conveniente, né, incomoda, normalmente incomoda. É aquela pessoa que vai colocar foto de fio dental no Facebook então, e vai realmente ter uma super exposição da sua própria imagem. Mas aí vai chegar pro meu marido e lindo, fofo, querido e tal, sabe? Vai ter uma intimidade, vai seduzir o tempo inteiro. Ela tem uma necessidade e ela utiliza esse instinto, né, animal, que é muito mais fácil, muito mais acessível. Então ela seduz o tempo inteiro e isso não é socialmente muito bem visto, né? E além dela desenvolver amizades superficiais, né? Então, ao mesmo tempo que ela demonstra uma intimidade, ela traz uma superficialidade nas relações. Ela não vai ter uma conversa bacana, uma conversa profunda, não vai compartilhar, não vai criar laços afetivos. É sempre relações intensas, mas ao mesmo tempo superficiais. Porque ela não tem empatia. Então, numa conversa, eu verso e você versa. Quando você está numa conversa, um diálogo, né, com o histriônico, só ele fala, porque ele precisa ser o centro das atenções. Então, se eu disser que eu tenho um problema, eu tenho um problema X, ele vai dizer, mas eu tenho um problema X e um Y e tal, então assim, vai roubar o foco todo para ele. Então, a conversa não rende, porque você só pode ouvir. Ele tem que ser sempre o centro da atenção. E quando essa validação não vem? Quando ela não é correspondida, né? Então ela pode se tornar agressiva, inclusive fisicamente com a outra pessoa, com a pessoa que ignorou ela ou não deu atenção, não deu palco para ela. Então a agressividade mesmo física não é muito comum. O que acontece é que ela pode intensificar essas ações, então ela pode ficar mais sexualmente, né, impressionante, ela pode ficar mais dramática, ela pode chorar mais, ela pode exagerar as histórias, mas assim, é sempre na tentativa de chamar a atenção. Diferente do que a gente vê no borderline, que tem o sofrimento e que às vezes aquela sensação de que não sinto, de que, né, que eu preciso sentir, não é suficiente, ele se mutila, ele se corta. O histriônico não vai fazer esse tipo de coisa. Ele se ama demais. Apesar desse sentimento de nulidade, sabe? De não estar presente, não ser reconhecido, ele se ama muito. Então ele não vai atentar contra ele, provavelmente também não vai atentar contra o outro fisicamente. Mas ele vai mudar as estratégias. E ele pode ter então um acesso de fúria, ele pode gritar, ele pode... Se for um show, se esse show ele achar que vai convencer, ele vai fazer. Tanto que a palavra histriônica, né, ela vem de histeria, né, de pessoas realmente que tem um perfil de histeria, né, de gritar, de chamar atenção, de dar barraco. Então ela pode realmente criar essa situação até para desestabilizar a outra pessoa, né? E aí ela tem o palco que ela tanto quer. Aí ela tem a atenção que ela tanto quer. É que na histeria você cria um show, faz um drama e aí você tem público, né? Então o caso não é de ser agressiva, é de aumentar os fogos, né? Aumentar a dramaticidade da história para obter a atenção, para se alimentar. Muito legal. E Gi, como é que funciona essa questão das emoções da pessoa com transtorno de personalidade histriônica? Ela tem uma emoção constante, ela pode apresentar uma bipolaridade, ela pode apresentar um transtorno de personalidade, de ter várias personalidades, né, multipersonalidades. Como é que é essa emoção dela? Olha, a pessoa, ela nasce com esse transtorno e ela vai demonstrar, poder, né, ser diagnosticada na fase adulta. Mas o que a gente percebe é que você nasce e você morre assim. O que acontece é que no meio você vai ter, né, até uns 40, 50 anos, você vai atingir o auge e depois é muito provável que você consiga adaptar, sabe, essas emoções, não fiquem coisas tão intensas assim, né, tão
tão dramáticas, mas não é uma bipolaridade, ela não tem várias personalidades, ela tem uma personalidade forte, isso é um traço de personalidade e, portanto, né, como a gente já conversou no outro vídeo, isso não é para curar, não tem remédio para isso, a gente consegue lidar melhor com esse traço de personalidade. De repente com a histeria, com a dramatização, com esse sofrimento, com essa necessidade de chamar atenção, com essa falta de empatia. Então, com as terapias cognitivas, comportamentais, o que a gente consegue é isso, sabe? É amenizar esses sintomas, esses prejuízos. Agora, não é que ela vai ter uma personalidade hoje, outra amanhã, não é a mesma, tá? O que ela vai ter são sentimentos exacerbados, né? Sim. Então, o choro por exemplo, ela está sentada assistindo Sessão da Tarde, um filme completamente passivo, vamos dizer assim, e ela pode chorar, ela pode colocar aquilo como a maior emoção que ela já sentiu na vida dela, e na verdade é o Chaves, vamos dizer assim, que ela está assistindo, sabe? Então é uma questão de... ela coloca muito sentimento para chamar a atenção, mas não chega a ser uma bipolaridade no sentido de mudança, mas sim de extremos. Ela vai trabalhar sempre o extremo da emoção. A bipolaridade é tratável com remédio. O transtorno de personalidade histriônico, não. O que a gente consegue é ter consciência desses comportamentos e consegue amenizá-los, consegue, né, trabalhar com eles. Então são coisas distintas. Uma coisa é doença, outra coisa é transtorno. Exato. E a gente já falou sobre isso. Exatamente. E a pessoa com a característica, com esse transtorno de personalidade, como ele funciona dentro de um relacionamento amoroso? Bom, depende do par, né? Depende. Se a pessoa alimenta, excelente, né? A pessoa alimenta como? Sexualmente, em aventuras sexuais, em compulsão, porque ele vai desenvolver compulsões, ele vai ser uma pessoa que bebe, ele vai ser uma pessoa que pode usar drogas, ele pode ser uma pessoa... Porque ele está sempre no extremo, está sempre querendo chamar a atenção e buscando alternativas para isso. Então, dentro do relacionamento, como que ele vai funcionar essa métrica dele? Então, como eu disse, depende de quem é o parceiro, porque de repente usar drogas e tal, para uma outra pessoa que faz a mesma coisa não vai chamar atenção, então ele não vai fazer. Então ele pode virar, sei lá, um pastor muito, sabe, muito fanático e tudo mais, e realmente ter casos sexuais, e não desenvolver nenhum vício em bebida, em jogo, nada do tipo. Mas normalmente é um dos critérios, a sexualidade está envolvida. Tá, então o histriônica, a pessoa com personalidade histriônica, ela é sexual mesmo. Então dificilmente ela vai ser monogâmica. Eu não diria isso, eu diria que ela é sexualmente sedutora, ela é ousada, ela é empolgada, mas de repente ela vai chamar a atenção exatamente porque muitas pessoas foram seduzidas, muitas pessoas se interessaram, né, já que ela está ofertando tanto, mas ela vai ali, ó, se quiser vai ser voyeur. Eu vou fazer loucuras com um único par. Não é impossível, gente, tá? É mais difícil? Lógico que é, né? Porque quando você seduz um monte, né, você tem uma oferta muito grande. Mas é possível, sim, que ela seja monogâmica. Até pela provocação. Porque quando ela provoca um monte está desejando e ela está se satisfazendo só com aquele ali, ela mantém o interesse de todos os outros. Então ela pode ter essa estratégia, sim. Entendi. Alimenta, sabe, a história, mas nunca satisfaz, porque isso mantém eles refém dando atenção pra ela. Esse é o suprimento que ela gosta. Exatamente. O suprimento dela, às vezes, não é o fazer, é o despertar o desejo. É saber que estão olhando, que estão observando, que estão aplaudindo, que estão em volta. Ela gosta de ter as mariposas em volta. Então, é até mais fácil que ela seja exibicionista, né? Que aí tenha um monte de gente olhando, admirando. E se ela souber que se ela satisfizer aqueles voyeurs, eles vão embora, eles não vão continuar, ela não vai. Ela não vai pra lá, sabe? Ela vai continuar aqui no palco enquanto ela tem plateia. Entendi.
Gi, em relação aos outros transtornos, por exemplo, psicopatas, sociopatas, narcisistas, eles são considerados frios, racionais, eles planejam o que eles vão fazer, eles têm uma frieza no agir e até uma métrica, né? Nós até dizemos que são previsíveis, né? Eles têm os passos, a maneira como eles se comportam é previsível. Uma pessoa com transtorno histriônica, ele é previsível? Ela é previsível? Ou não? Ela é uma fonte de impulso, ela pode surpreender a qualquer momento? Não, ela é bem imprevisível, bem imprevisível, porque você não imagina, não tem como saber o que se passa na cabeça dela, o que ela acha que é uma estratégia boa, mas é inconsciente, tá? Fala estratégia, mas não é uma coisa pensada, que aquilo vai surtir o efeito de chamar a atenção. Então ela pode ir para os extremos, diferente do narcisista que está sempre numa posição de superioridade, né? O histriônico não tem problema nenhum em ser vítima da situação, sabe? Em ser o coitado, contanto que isso atrai atenção. O protagonismo não tem que ser sempre com superioridade. Pode sim ser vítima, pode ter sido, sei lá, nossa, olha, eu já fiquei não sei quanto tempo como escrava sexual, já me exploraram, eu caí de não sei quantos metros, sabe? São coisas assim, histórias fantasiosas, que também é uma outra característica. O histriônico conta muita história, mas são histórias que não tem muitos detalhes, são muito fantasiosas. Que a primeiro momento até te convence. Te impressiona, né? Você fica impressionado com aquilo. Mas não tem muitos detalhes. Se você for cavar, você vai ver que não faz o mínimo sentido. E aí ele cai em descrédito, acaba a atenção, porque isso é um problema para ele. Ele chama muita atenção no princípio, mas depois você acostuma, você duvida, e aí você deixa de dar atenção, e aí ela cai numa crise. Ele acaba perdendo a credibilidade, até porque um traço da personalidade é a superficialidade, né? São pessoas superficiais, são pessoas que eles não têm profundidade em nada, né? Eles são sempre rasos. Então é muito fácil de perder a credibilidade, porque eles não conseguem provar nada do que eles falam, né? Eles não conseguem trazer substância numa conversa, eles não conseguem trazer inteligência, vamos dizer assim, até no sentido, uma profundidade, uma cultura, um desenvolvimento sólido social e de relacionamento. Então fica sempre na superficialidade. É aquela pessoa muito bacana, por um churrasco, você se diverte, a pessoa vai lá, vai dançar, vai cantar, vai divertir a turma, mas acabou ali no churrasco. A maioria dos histriônicos, quando encontra uma profissão legal, é de artista, sabe? Porque aí ele pode dar vazão a toda a criatividade, né? E isso é justificável, porque você tá como atriz, nossa, que legal, porque ela se doa na cena, porque ela seduz de verdade, porque ela é assim mesmo. Então, é assim, perfeito. Mas, quando você cava um bocadinho, o que falta? Por que não tem profundidade? Porque ele não tem interesse em nada além dele mesmo. Então, se não tem empatia, se eu não ouço a sua história, eu não consigo me aprofundar em sentimentos, em emoções, sabe? Eu não consigo fazer links, porque é só o título. Eu nunca leio a matéria, eu nunca leio o livro, né? Eu sempre olho a capa e é o suficiente, porque dali eu já vou desenvolver outra história. Entendi. Agora, a pergunta que todos nos fazem, Gi Oliveira, para diagnosticar uma pessoa com transtorno de personalidade, nós sempre falamos isso, é um profissional, um médico psiquiatra que tem aí os seus critérios, que inclusive no caso das pessoas com transtorno de personalidade histriônica, nós temos poucos materiais ainda sólidos para trabalhar essas pessoas com esse transtorno. E tem cura? Tem um remedinho que a gente pode dar para essa pessoa que ela vai ficar balinha? Não, então, não tem remédio, gente, porque a gente nasce com um temperamento e a gente forma a nossa personalidade ao longo da vida. O transtorno faz parte do seu temperamento. Você já nasce com ele. E aí você vai desenvolver em maior e menor grau conforme o ambiente em que você cresce, em que você se forma, que você tem suas relações.
Então não, gente, não tem cura, não tem remédio, porque é um traço da personalidade. Não é uma doença, não é um traço da personalidade, só que é disfuncional. E por isso é chamado de transtorno. Não fica dentro daquela linha, né, a média, onde a gente consegue conviver numa boa. Isso traz problemas sociais, traz problemas laborais, né, porque uma pessoa, imagina, se você está trabalhando com alguma coisa que é minuciosa e você tem esses picos de emoção, qualquer história que você ouve te desestabiliza, né, ou você precisa ter muito palco, aquele trabalho já não é muito bem feito, já não é muito bem executado. E conviver com uma pessoa assim, tanto para trabalhar como um relacionamento amoroso, ou ser filho, né, ou pai de alguém assim, também é muito complicado, porque é uma pessoa que o tempo inteiro você tem que administrar essa emoção, essa atenção que ela está chamando, e nem sempre atrai pessoas bem intencionadas. E até é muito comum, né, as pessoas que têm esse transtorno serem colocadas à margem e muitas vezes acabam na prostituição, acabam vivendo uma vida até muito vexatória, muito triste, né? Caindo em prostituição e caindo em relacionamentos terríveis, né? Sendo descartado, tendo uma rotatividade de pessoas muito grande. Então isso causa também um mal para quem convive com essas pessoas, né? É verdade. E até para a própria pessoa em si. E como que a terapia cognitiva e o EFT podem ajudar essas pessoas que convivem com pessoas histriônicas, que são casadas, que são filhos, que se relacionam, são pais, né? E se relacionam, e o próprio histriônico também, como que podemos ajudá-los? Então a gente ajuda ensinando, mostrando a identificar essas emoções, a intensidade dessas emoções, a necessidade realmente desses atos, desse drama. E assim que se reconhece que está fazendo isso, né, que está nesse procedimento, né, nessa execução desses atos, você consegue administrá-los. Nossa, você está chorando com a propaganda de shampoo, que seja, né? Nossa, o cachorro da vizinha fugiu. Meu Deus, sabe? Aquele drama todo. Olha, pera, vamos ver exatamente o que você está sentindo. Vamos lidar com essa emoção. Você acha que é proporcional isso? Então é trazer para a consciência, sabe? A maioria dos transtornos, a psicopatia não é possível, né? Mas se você conseguisse trazer a consciência para, né, trazer à luz a consciência, a gente conseguiria normalizar, tornar aquilo mais palpável, mais palatável. Seria um trabalho de autoconhecimento, de controle das emoções e controle dos pensamentos. Exatamente. Né? E nós podemos ajudar essas pessoas. Se você desejar, você pode entrar em contato conosco, o nosso telefone está aqui embaixo. Agende uma sessão de EFT, de terapia cognitiva, será um prazer ajudar vocês. Tá bom? Espero que esse vídeo traga aí um bom esclarecimento a todos. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo na descrição, tá bom? Deixe o seu gostei, compartilha este vídeo, tá bom? E se inscreva no nosso canal. E, terminando de assistir esse vídeo, dá um pulinho lá no Gi Oliveira, Seja Sua Luz. Né? Tem vídeos ótimos, vídeos curtinhos, maravilhosos com a minha linda e bela amiga e nobre amiga Gi Oliveira. Muito obrigado, Gi. Nada, a gente vai ter uma live também, né, para tirar as dúvidas, porque hoje foi assim bem rapidinho pra gente inserir o assunto. Então, na live vocês podem fazer as perguntas e a gente se aprofunda mais. Pessoal, vem com a gente. Gi, beijo, obrigado. Seja sua luz. Paz e prosperidade, gente. Tchau, tchau.